Horas iguais, desconfortos físicos, muita curiosidade, mas algo que não te contam sobre o despertar espiritual é que nem sempre ele é gostosinho. Aliás, na maioria das vezes não é. Então fica aqui nesse vídeo que hoje eu vou contar para vocês 10 coisas que acontecem quando você está passando pelo despertar espiritual. Um primeiro sinal muito comum é você sentir que não se encaixa mais. Seja no seu trabalho, seja num grupo de amigos, é como se aquilo deixasse de fazer sentido para você. E quando é com amigos é bem complicado, porque normalmente você continua gostando muito daquelas pessoas, sabe? Só que parece que não casa mais. Os assuntos, as conversas, às vezes os lugares, aquilo já não te preenche, aquilo já não faz mais sentido para você. E é nessas horas que você começa a se afastar, começa a achar que tem alguma coisa estranha, os amigos podem até ficar chateados com você, mas tenha paciência porque faz parte, tá? Inclusive, pode ser que você comece a pensar numa transição de carreira, porque justamente aquele trabalho, aquela profissão, aquele propósito que você antes tinha e fazia muito sentido, é como se agora não fizesse mais. E por que eu digo que faz parte? Justamente para você fazer uma transformação na sua vida. O despertar, ele traz isso pra gente, essa necessidade de mudança, sabe? E as coisas vão mudar e muito pra você ainda, fica tranquilo. O segundo sinal, que é muito comum, é você começar a sentir a necessidade de estar próximo à natureza. E aí é nessas horas que a gente começa a entupir a casa de planta, que vira aquela floresta. Quem aí estava na pandemia e não trouxe pelo menos uma plantinha para dentro de casa? Tenho certeza que você arrumou uma plantinha, se bobear, tu arrumou até bicho. A planta, a terra, a natureza tem um poder energético muito forte, tanto de fazer um descarrego, de te revitalizar, te reenergizar. Inclusive a gente faz, banho de ervas para várias coisas. Uma plantinha dentro de casa faz toda a diferença. Inclusive na natureza nós temos pontos de força. Por exemplo, um banho de mar é capaz de descarregar, limpar você, que é uma beleza. Enquanto isso, o sol tá te revitalizando. Isso acontece quando você caminha também com os pés descalços na terra, na grama. Pois é, a gente tem um chakra na sola do pé que suga assim, como se fosse um aspirador, puxando toda a energia mais densa, descarregando na terra e trazendo de volta para você a energia central da terra, da mãe natureza. Olha que coisa incrível. Isso tem espalhado pela natureza. Por isso que a gente começa a sentir uma atração, é como se fosse um imã, tá? É a sua intuição te conduzindo para aquilo que você está precisando naquele momento. E aí outra coisa que acontece, que é o terceiro sinal, é que você começa a ficar um pouco antissocial, sabe? Já não faz mais sentido para você ficar toda hora saindo, indo para as mesmas baladas, para aqueles lugares todos. Você começa a dar mais valor para outras coisas. Não que um seja melhor ou pior do que o outro, tá, gente? Isso é só um sinal, pode ser que, enfim, que para você seja diferente. Mas acontece com muita gente e aconteceu comigo também. A gente começa a ficar cada vez mais introspectivo, até porque você começa a acessar algumas coisas internas, algumas coisas suas, e você começa a perceber o tempo e o valor das coisas de maneira diferente. Então, de repente, vai ser muito mais importante para você naquele momento, você sente que faz mais sentido para você ficar em casa cuidando das suas plantas, com o seu petzinho, o seu bichinho de estimação, de repente passando um tempo um pouco maior com a sua família, ou visitando aquela avó, aquela tia. Faz parte do despertar. O quarto sinal de que você está passando por um despertar espiritual é você se sentir esgotada o tempo todo, sem nenhum motivo aparente. Isso, inclusive, está relacionado aos 2 sinais anteriores. Por quê? Acontece muito de você vai ficando mais sensível, energeticamente falando, espiritualmente falando. Você vai ficando mais sensível e não consegue lidar muito bem com isso, porque você ainda não sabe o que está acontecendo.
Então, você ainda não percebe que está absorvendo as energias dos lugares, das pessoas. Por isso que você acaba precisando da natureza para se recarregar e também acaba se afastando das pessoas. Por quê? Porque você precisa ficar mais quietinho, se reservar para não sofrer tanto esses impactos, quando na verdade faz parte desse movimento do despertar, mas quanto antes você se dá conta disso, melhor para você, porque aí você pode aprender a lidar com as energias. Existem formas, maneiras várias, você vai encontrar uma maneira que funciona para que você continue tendo a sua vida normalmente. O quinto sinal, gente, é uma pressão no centro da testa, que pode parecer uma dor de cabeça, algumas pessoas sentem latejando aqui. Eu sentia demais, eu sentia literalmente, até hoje eu ainda sinto, porque aqui a gente tem um chakra, que é o chakra frontal. Ele está associado diretamente ao que a gente chama de terceiro olho, está conectado ali com a pineal, e é um chakra que é o chakra que trabalha a evidência, a percepção, extrasensorial, então você consegue captar algumas informações, tanto informações vindas do astral, quanto as sensações, as energias. Quanto mais expandido esse chakra, mais você percebe essas coisas. Inclusive, eu vou deixar aqui um alerta. Cuidado com essa história de ficar querendo abrir o terceiro olho. Primeira pergunta é: para que você quer abrir o seu terceiro olho? Você vai fazer alguma coisa com isso? Você vai ajudar alguém? Fazer alguma caridade? Ou é só por curiosidade que você quer fazer? Porque se você abre esse terceiro olho sem amparo e você está, por exemplo, vivendo um desequilíbrio emocional, isso vai trazer tanto problema para sua vida e não há necessidade disso. Então, se você quiser desenvolver essa sua espiritualidade, cuidado. Procura ajuda, uma pessoa de confiança, um lugar de confiança. Faz uma iniciação de algum curso, alguma terapia, algo que possa te ajudar com embasamento, tudo bonitinho. Não vai ficar por aí fazendo meditação, fazendo um monte de coisa para abrir terceiro olho, não, que isso é perigoso, tá? Por quê? Quando a gente abre esse chakra e tá num desequilíbrio emocional, sabe-se lá o que você vai ver, sabe-se lá o que você vai sentir, o que você vai captar de energia. Inclusive, no meu processo, ainda estou no meu processo de desenvolvimento, né? Mas logo no começo, quando eu ainda não fazia ideia de como lidar com as energias, com tudo isso, eu já atendia algumas pessoas como coach, como mentora. E eu atendi uma senhora que tinha uma energia tão densa que eu segurei a cadeira, gente, online, né? Eu trabalho já há muito tempo à distância. E aí eu segurei a cadeira porque eu senti que eu ia apagar. Aquela sensação de desmaio. Tamanha intensidade energética daquela pessoa naquele momento. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Fica aqui esse alerta, que eu acho que é super importante. Um outro sinal, que eu já até perdi a conta de qual número que a gente tá, são os formigamentos ou algumas sensações físicas que não tem muita explicação, sabe? Eu sentia muito aqui no topo da minha cabeça. O meu lado esquerdo todinho arrepiava só o lado esquerdo. Tem umas coisas assim, sabe? Aí tem pessoas que ouvem um zumbido, enfim. Esses sinais físicos muitas vezes estão relacionados à aproximação dos espíritos. Então, às vezes, o seu guia espiritual ou algum outro espírito que está passando por ali, seja bom ou não, mas que está se aproximando de você. Geralmente, quando é algo mais para um positivo, você consegue sentir. Assim como negativo também, porque as energias elas são diferentes. A forma que você sente é diferente, mas isso você vai percebendo conforme você vai desenvolvendo essas percepções, tá?
Porém, é natural, muitas vezes os seus guias estão se aproximando e aí está acontecendo um ajuste energético, um ajuste vibracional, porque você está numa vibração, seus guias estão em outra vibração, e aí quando eles vão se aproximando, acontece esse ajuste e a gente às vezes sente algumas coisas fisicamente mesmo, tá? É normal. Outro sinal é que você também pode começar a perceber algumas manifestações físicas, por exemplo, pode ser que você sinta um perfume do nada. Adoro ser do nada, né? Que nunca é do nada. Mas aconteceu uma vez. Meu marido estava sentado na cozinha, sentado assim na mesa. Ele estava com um fone de ouvido e estava ouvindo Pontos de Preto Velho. E ele estava ali ouvindo, cantando na cabeça dele e tal. Daqui a pouco subiu um cheiro de rosa muito forte. E não tinha nenhuma rosa perto, não tinha nenhum perfume de rosa na casa, não tinha nada que pudesse parecer perfume de rosa. E eu estava sentada no sofá, nossa cozinha é uma cozinha aberta que integra com a sala. E aí ele começou a chorar, ele olhou para mim, me chamou e falou assim, vem aqui. Quando eu cheguei perto dele, de fato, só em volta dele tinha cheiro de rosa. E rosa é um elemento que os pretos velhos trabalham muito. Outra situação em que isso aconteceu também, eu estava sentada numa mesa com mais umas 3 pessoas, eu acho que meu filho era uma dessas pessoas, e a gente estava conversando, era uma situação delicada, de um contexto espiritual que estava acontecendo, e eu comecei a sentir um cheiro de perfume muito doce em volta. E eu levantei e comecei a procurar em volta, que eu falei, gente, alguém borrifou de propósito o perfume aqui antes da gente chegar. E eu fiquei procurando onde que estava o foco do perfume e não tinha. Gente, era tão forte, que enquanto eu olhava eu falava assim, olha só, o cheiro veio de novo. Eu comecei a sentir como se fosse o sabor do álcool. Já experimentaram? Espirrar desodorante, perfume perto e de repente falar muito perto na hora? Que você meio que sente o gosto? É uma sensação ruim, né? Pois é. Agora vocês imaginem que esse perfume, na verdade, era um perfume espiritual. E eu senti fisicamente tanto o cheiro quanto o paladar, como se tivesse espirrado enquanto eu estava falando. Esse tipo de coisa física acontece também durante o seu despertar. Você pode perceber aí na sua casa, na rua. Eu sinto muito cheiro de charuto. É quando eu sinto assim, aquele cheiro de fumaça, de charuto, eu falo, já mando assim um aroê, que eu já sei que são os meus guardiões por perto cuidando de mim. As compulsões também podem ser um indicativo de despertar espiritual. Aqui a gente tem que ter muito cuidado. Então, assim, você vai procurar ajuda, você vai procurar um terapeuta para poder ver essa parte de compulsão. Mas por que isso pode ser um sinal de despertar? Porque durante esse processo, muitas vezes, a gente acaba sentindo uma angústia, sabe? Algumas emoções que estão lá dentro, elas começam a vir à tona. E você começa a ter que lidar com algumas feridas, algumas questões passadas e tal. E muitas vezes também você está absorvendo alguma energia que não é sua. Algo externo. Um espírito que está ali por perto, que de repente é um espírito que está perdido e que tem essas necessidades ainda, de repente você já tem isso em você, esse espírito por afinidade chega perto e só amplia isso, tá? Então isso também acontece, pode acontecer, mas como eu falei para você, pode ser uma questão clínica, então você precisa fazer passar por um terapeuta, por um psicólogo, sei lá, algo que faça sentido para você, mas tenha em mente que isso pode estar relacionado com o fato de você ser uma pessoa mais sensível, mais sensitiva e estar captando coisas externas. Isso acontece demais. Vou trazer um exemplo para vocês. Aconteceu fisicamente com meu filho. Outro dia tinha um espírito de uma criança que se aproximou do meu filho. E essa criança estava adoentada. Esse espírito, ele estava adoentado. Quando esse espírito desencarnou, né? Ele não estava bem, teve uma doença física. Passou ali pela minha casa, se aproximou do meu filho. E meu filho começou a adoecer. Começou a ter questões físicas. Então isso acontece numa compulsão, num vício, enfim.
Fiquem atentos, tanto para fazer terapia, quanto para olhar a causa espiritual disso também. O 9º sinal, gente, são possíveis tonteiras, que também está relacionado com o chakra frontal se expandindo. De novo, você vai olhar se fisicamente está tudo bem, mas, de fato, pode ser que as tonteiras estejam relacionadas a um despertar espiritual. Justamente porque muita energia. Você está ali captando muita coisa, o seu corpo está passando por um ajuste vibracional, energético, e às vezes dá tonteira. Dependendo do tipo de energia que tem no ambiente, do que você está captando, de como está a sua vibração, isso pode dar um choque ali e você ter esse mal-estar físico, tá? Isso também acontece. E por que faz parte do despertar? É uma questão ali que pode ser espiritual. Porque normalmente no despertar a gente ainda está muito despreparado, a gente não sabe ainda o que está acontecendo, a gente não sabe como se proteger, como se cuidar. E por isso que acontecem esses episódios que são um pouco mais incômodos. O 10º e último sinal que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje é a consciência do todo. É muito comum uma pessoa que está passando por esse processo começar a se preocupar com coisas maiores. Você começa a se preocupar com causas, você começa a pensar de repente no planeta. Pode ser que você se torne vegetariano, vegano, que você abrace uma causa para você. Isso aconteceu comigo também, né? Eu virei vegetariana, passei a apoiar a causa animal e várias outras coisas também. Então isso é bem comum, porque parte do processo de desenvolvimento, quando a gente fala de me desenvolver como espírito, espiritualmente, a gente está falando de reforma íntima, gente. E se preocupar com o todo, levar em consideração algo além do nosso próprio umbigo, faz parte do nosso crescimento, faz parte da evolução do seu espírito, tá? Então, tá aí mais um sinal. Claro que a gente está aqui falando de várias coisas diferentes. Se você tem, de repente, só um desses, não necessariamente é um despertar espiritual. Mas quando você vai somando alguns desses sinais, começa a perceber outras coisas acontecendo na sua vida também, com certeza você está despertando. Aliás, só o fato de você estar aqui nesse vídeo, com certeza você está passando aí por uma transformação na sua vida. E eu queria dizer para vocês que o despertar espiritual é incrível, ele é lindo, só que ele não é tão facilzinho, tão conto de fadas, entende? Ele tem desafios mesmo, faz parte. Justamente porque a gente está falando de reforma íntima e você olhar para as suas sombras, olhar para os seus monstros internos, não é fácil, mas é incrível quando a gente começa a ver o resultado. Porque quando a gente muda aqui dentro, tudo muda ao redor. Quando você se organiza aqui dentro, a sua vida inteira parece que entra numa ordem, numa coisa assim. É fantástico. Você vai continuar tendo problemas, continuar tendo desafios, só que parece que é diferente. Provavelmente por conta da maneira que você enxerga isso e da forma que você lida com os desafios que aparecem para você. E se você gostou desse vídeo, achou que ele foi útil para você, compartilha com seus amigos, compartilha lá nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, todas as redes possíveis, tá? Deixa aqui o seu like e escreve aqui embaixo. Qual desses sinais você já sentiu, você já percebeu? Quais que de repente eu não falei, mas que acontece muito com você? Tenho certeza que você anda vendo horas iguais também, hein? Um beijo enorme, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!